Então, nessa segunda parte, eu vou partir dessa ideia que, Giacomo, você levantou, que é a ideia de que seria, basicamente, o ser humano vive em dois estados, ou poderia vive naturalmente num estado natural, regido por uma lei natural, que seria uma lei instintiva, e a terceira parte que nós veremos, que é justamente a lei civil, a inauguração do contrato social. Então, nessa segunda parte, o que seria esse estado de natureza? Tá? E aí eu vou começar com uma frase que é muito famosa, já escrita num livro chamado Cidadão, de Hobbes, que diz assim: o homem é o lobo do homem. Isso significa... eu quero usar um exemplo muito palpável, que é a visão de mundo do estado natural que Hobbes tem. Se eu tivesse uma matilha de cães ou de lobos e eu largasse um pedaço de carne dentro, cães esfomeados, no estado natural, a escassez de alimento geraria o inevitável conflito entre eles. O inevitável conflito entre eles basicamente, o mais forte, ele conseguiria se alimentar sob certas condições de constantemente ser atacado pelos outros lobos famintos. E isso é inevitável. Né? Mesmo existindo seres humanos mais fortes, tanto fisicamente como intelectualmente, essa variação, segundo Thomas Hobbes, por isso que eu tenho um princípio iluminista aqui, ele trata um princípio de igualdade e racionalidade do ser humano, mas uma igualdade também física, em que um ser humano mais forte, ele não conseguiria, pela força física, só estipular um poder duradouro. Então, o lobo, vamos pegar o exemplo do lobo, o lobo continua se alimentando enquanto que ele tiver força suficiente, energia suficiente para se alimentar e manter em vigília. Mas assim que der, os lobos, pela condição de fome deles, iriam avançar sobre ele, iriam com medo, com dor, com risco, meio caoticamente tirar a carne dele, e assim sucessivamente. Essa segundo Hobbes, é uma das condições do Estado. Ele é um materialista empirista, então ele tem um princípio que chama empirismo aqui nesse período. Empirismo ele passa da condição física, né, que é a condição natural, essa fragilidade do ser humano, dessa insuficiência que tem o ser humano. Por isso que ele diz... por outro lado... Oi? Por isso que ele diz que se o homem viver no caos, ou seja, sem um Estado para organizar, o homem não consegue evoluir, né? Isso. E aí o homem precisa desse demônio, que, entre aspas, seria o Estado, né? O Leviatã, para conseguir junto, de uma maneira organizada, evoluir. É mais ou menos assim que ele fala, né? Isso. Mas assinalando esse espaço, esse estado de natureza, que é um estado do homem, é o lobo do homem, que é literalmente um estado de guerra de todos contra todos. Em última instância, nesse estado de guerra, e aí eu volto à ideia, prevalece o medo, a insegurança, o pânico de não conseguir em nenhum momento você encontrar o equilíbrio. Então, o estado da natureza, é muito interessante notar aqui, e eu gostaria de frisar isso, o estado da natureza não é um estado de uma condição do tipo de alguém vivendo no interior da floresta amazônica, ou, historicamente, um estado em que os seres humanos pré-históricos viviam. O estado da natureza aqui é um estado, é uma experimentação filosófica de um estado da condição do ser humano antes, antes não no tempo, mas anterior, que serve como fundamento da justificativa e da legitimação do Estado civil.
Então, ele é um movimento, em tese, ele é um movimento que o ser humano, todo ser humano, pode voltar em qualquer condição. E aí, assim, essa é a primeira parte. É um estado prévio do ser humano antes da socialização. Então, para Thomas Hobbes, nós somos essencialmente indivíduos, e esses indivíduos, espécie de lobos, que estão em constante conflito, movidos pelo medo, pela ânsia, pelo aquilo que é irascível, pelo aquilo que é emocional, vivem em constante conflito no mundo. Tá? Então, esse seria o estado natural. Então, ele fala uma crítica ao momento anterior ao que ele diz sobre o ser humano agora é um ser racional? Isso. Ele é uma justificativa para o surgimento de um estado racional, que é o estado político. Que bom que tu tocou nesse assunto, porque assim, eu tinha na minha cabeça, assim, né, só lembrando que eu não sou um especialista e tal, faz muito tempo que eu não estudo Thomas Hobbes, eu achava que ele estava criticando, tipo, a sociedade nômade, entendeu? Mas uma sociedade nômade, ela é organizada. Tem ali um planejamento de como cada um tem que fazer o quê ou não sei o quê, entendeu? Tipo, tem um planejamento. Mas então não é isso que ele está criticando. O que ele está criticando, e criticando assim eu coloco entre aspas, o que ele está falando é sobre a questão de anterior ao momento que o homem se torna um ser racional, né? Então é meio que ao contrário não, mas é um pouco diferente do que vai dizer o Jean-Jacques Rousseau, se eu não estou enganado, né? Que diz assim que o homem pode viver sim longe de uma sociedade, um estado formado. Ele pode. Só daí ele não vai crescer porque não vai ter contato social, né? O Thomas Hobbes não, ele diz que o homem não vai conseguir de jeito nenhum se não tiver organizado. Isso. Eu diria assim, o estado natural, qual é o problema desses filósofos políticos? É como justificar o poder. O que torna legítimo alguém ter poder e o que vai legitimar? A legitimação dele, do poder dele, depois que as democracias vai ser o sufrágio universal, antes a teoria do direito divino, a justificativa dos filósofos contratualistas é numa condição natural o ser humano, no caso específico aqui, o ser humano de forma irracional, ele não conseguiria estruturar nesse estado natural, não conseguiria dar civilização, não daria sequência, não daria estabilidade. Então, por medo, olha só que interessante, por medo, as pessoas fazem um pacto. Mas assim, eu quero assinalar um pouco mais disso. Que o ser humano, para Hobbes, agora sim, ele é um ser egoísta, naturalmente egoísta, ele é um ser naturalmente individualista. Ele chama isso de estar, talvez isso leve a noção, essa noção que você tinha levado pelo termo que ele usa, o estado selvagem. Selvagem é um estado, um movimento totalmente negativo, em que o ser humano, por pânico, e é interessante aqui que parece que ele não está querendo justificar o Estado. O medo que fundamenta ele parece que há um princípio mais antropológico, mais profundo. Ele diz: o ser humano faz pacto social porque ele quer viver. Ele precisa sobreviver. Na condição natural de medo, de ansiedade, de insegurança, isso não é possível. Então, assim, a ideia de que todos os seres humanos são mais ou menos iguais, não são bons. Hoje a gente poderia dizer que são maus, né? Mas a ideia é: o homem nasce mal, se pudesse fazer uma superficialização, o homem nasce mal e a sociedade o protege. Vamos dizer assim... A sociedade vai domesticar o homem. Domesticar, palavra correta. A domestificação das paixões humanas, desse elemento irascível. Tá? É uma questão que a gente poderia questionar aqui, mas assim, que a condição natural, o espírito humano ou a força física não daria um poder estável, não daria uma força segura.
o ser humano sozinho não conseguiria obter os frutos do seu trabalho, obter segurança. Então, a insuficiência dessa condição natural faz, por medo, as pessoas abrirem mão de parte de suas paixões em nome de um Estado. E aí eu vou entrar numa terminologia específica de Hobbes. Nessa terminologia desses autores, ele vai usar os súditos como o povo, o termo é súditos, né? Aquele que é submisso, e o soberano, aqueles que está acima deles. Então, o poder é exercido pelo soberano. E os súditos, de medo, de puro medo, fazem um pacto, e um pacto no medo, de abrir mão de suas benécias ou de sua condição natural. Ele abre mão da condição natural em nome da segurança. Por medo, as pessoas abrem mão da sua condição de viver uma insegurança, né? Principalmente por 3 motivos, tá? O estado natural, talvez a gente pudesse inaugurar já essa terceira parte, mas a ideia de que o estado natural não justifica uma convivência passível entre os seres humanos. Ele não justifica. Então, o ser humano ele vai entrar naquilo que ele vai compor aquele pacto que justifica como um contrato social, ou como vou chamar depois uma sociedade civil, né? Civilizada, para usar o termo assim. E aí, o estado natural é insuficiente porque, num estado natural dos lobos, nós estamos em constante competição, né? Nós vamos competir porque os recursos naturais são restritos, não estamos na Revolução Industrial, há fome no mundo, há desigualdade no mundo, então, por esse nós vamos competir sempre pelos bens. Mas, ao mesmo tempo, essa competição do estado natural, ela que cria esse medo, ela também gera uma desconfiança de todos contra todos. Né? Todo mundo é inimigo de todo mundo, e em nome dessa desconfiança geral com os outros, Thomas Hobbes diz assim: em última instância, no estado natural, eu não tenho garantias que o cara que está atrás de mim não queira me apanhar. Tá? Então, esse estado natural, para buscar segurança, o ser humano vai fazer esse pacto, ele vai aderir a esse pacto. E aí, no terceiro momento, que é a reputação. E aí, professor? Oi? E aí que faz total sentido essa sociedade, através desse contrato social que é feito, segundo Thomas Hobbes, ela ser baseada no medo, porque daí ela tem medo baseado num estado que o nome seria Leviatã, né? Aí, assim, eles se juntam porque eles têm medo da força do demônio, entre aspas, que seria o Estado, e ele domestica através do medo, e aí se consegue evoluir, baseado num medo, numa insegurança de viver um outro tipo de sociedade onde não vão se desenvolver ou tal, né? O medo associado ao nome que ele dá à obra principal dele. É muito interessante isso.